Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma jornada pedagógica. Bem, temos o prazer de estar aqui com vocês, uma vez mais a convite do CIESP. Boa noite a todos, eu estou vendo todos aí entrarem, muito bom. Novos tempos, novos desafios, e por aqui todos vão se adaptando, todos vão se reinventando, todos vão compartilhando, todos vão se ajudando, porque o nome mais consagrado dos últimos 10 anos é equipe. E quando nós falamos de equipe, principalmente em instituições de ensino, nós sabemos muito bem o que quer dizer isso. As nossas responsabilidades. É muito bacana. Seja bem-vinda, Jéssica. Tá bom? Eu estou vendo alguns de vocês aqui. E para nós é muito importante esse momento de reflexão, principalmente com esse tema que eu abordo. Esse tema faz parte de um trabalho que nós desenvolvemos não somente no Brasil, mas é um trabalho de confortar os profissionais da educação e principalmente mostrar alguns caminhos que nós temos pela frente. E com certeza são caminhos diferentes daqueles com os quais estamos acostumados. Boa noite, Regina. Muito obrigado a todos por estarem conosco. E então, se nós temos esses desafios pela frente, são tantos conceitos que nós aprendemos nessas últimas décadas, que falar sobre os desafios que tivemos nessa trajetória seria bastante interessante de todos compartilharem. Porém, o momento aqui é um momento muito restrito, o tempo é restrito, e eu procurei sintetizar algumas das minhas incursões, das minhas falas, dos meus cursos e das minhas jornadas. Eu faço jornada do docente, desde o pensamento pedagógico até a execução com trilhas didáticas, e nós podendo enxergar com resolutividade aquilo que nós vamos entregar aos nossos alunos e alunas. Então, na verdade, boa noite, Sheila. Então, na verdade, o que nós temos pela frente? Nós temos alguns desafios, sim. Mas antes de entrar nesses desafios, eu quero falar algo para vocês muito especial. E também não esqueçam de apertar o botãozinho de seguir o CIESP, que sempre tem notícias quentes, sempre estão trazendo novidades e discussões para que nós possamos beber desse cálice transitório que é o mundo digital. Transitório por quê? Porque ele é líquido. Nós chamamos academicamente de tecnologias líquidas. Elas são rápidas. Então, nós vamos ter que nos reinventar em muitas condições com as quais nós estávamos acostumados. Mas isso é natural. O ser humano, em toda a sua história, ele nunca teve algo tão brutal como essas mudanças que nós estamos percebendo, vivendo e tendo que nos reinventar de novo dentro de plataformas para poder alcançar nossos alunos. O que eu quero dizer a vocês inicialmente é que eu tenho uma gratidão profunda pelo CIESP, porque em 94 nós iniciamos um trabalho belíssimo dentro do sindicato, colocando o primeiro birô em termos de internet a serviço da tecnologia educacional, 1994. Nessa época eu escrevi alguns artigos, eu escrevi em 94, 96, 2, e em 94, na verdade, isso tem nas revistas do próprio CIESP, a imagem está invertida, mas eu só vou mostrar para vocês que tudo isso está muito bem registrado.
Então, são esses dois artigos de 1996. O título de um é O Limite Físico Concreto do Ensino no Velho Paradigma. Nessa época eu estava transitando com o Biratan D'Ambrosio, estava transitando com Franco Levi, com Frederick Lito, e nós tínhamos atividades intensas em tentar levar o melhor que estava acontecendo ao redor do mundo instantaneamente. Ou seja, nós estávamos nivelados e nós tínhamos a oportunidade de mostrar algo que verdadeiramente poderia fazer a diferença nas escolas e na vida dos professores. E foi por aí que essa história começou. Em 90 implantamos vários laboratórios de ciências, matemática, de física, química, biologia, e foi um trabalho muito bacana, e depois disso fui embora do país para poder implantar esses laboratórios ao redor do mundo em algumas cidades e países. E foi uma experiência muito bacana na área didática, porque eu pude estar ao lado das maiores empresas do mundo que trabalham com desenvolvimento de tecnologias em ensino e aprendizagem. Mas, baseado nesses dois artigos, eu vou falar rapidamente sobre eles. Nós temos algumas questões que foram levantadas naquele momento. Essas questões eu questionava justamente naquele momento a velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Imagina a internet chegando, nós implantamos no sindicato toda essa rede e fizemos isso chegar em várias escolas e, é claro, havia resistência, mas essa resistência ela era latente por desconhecimento da tecnologia. Hoje ainda há resistência, mas com consciência. Não estamos aqui para julgar e tampouco fazer uma avaliação de tudo isso que está acontecendo. O meu papel aqui é mostrar para vocês que existem caminhos que nós podemos seguir. Essa é a tônica do nosso encontro de hoje. Então, em 96, eu falava justamente do crescimento da informação que vinha a reboque dessa internet. E também já falamos de estruturas pedagógicas que estariam mudando dentro desse cenário digital. Nós já estávamos trabalhando essa aprendizagem digital justamente preocupados com os professores, para que a gente pudesse fazer uma transição, ou seja, daquilo que nós entendíamos de sala de aula para um mundo totalmente novo com o qual nós poderíamos criar muito mais. Mas todos têm que fazer uma reflexão que não é algo tão simples. As pessoas falam, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como se fosse uma simplicidade enorme. Não há simplicidade, principalmente quando nós temos que cumprir jornadas em mais de 1, 2 colégios, as coisas se complicam e a gente tem que estudar de madrugada. Então eu trabalhei em grandes colégios em São Paulo, professor de cursinho, pré-vestibular, não vou ficar falando o nome aqui, mas a satisfação foi imensa, né, de todos os colegas, todos os amigos que eu fiz nessa carreira. Porém, eu já levantava esse imbricamento do conhecimento e da informação que estavam sendo totalmente colocadas nas mãos dos professores, dos mantenedores, dos diretores, coordenadores, supervisores e toda a equipe dentro dos colégios, para que aquele conceito anterior tivesse uma sustentabilidade na transição. Só que isso faz 24 anos. Então, quando eu chamava a atenção, né, desse crescimento e do entretenimento que nós estávamos tendo para com todas as condições que nós tínhamos que nos reinventar, as reflexões ficavam cada vez mais imbricadas. Com o quê? Com a adaptação, aquilo há 24 anos. E hoje nós estamos de novo nesse imbricamento tecnológico e da informação totalmente baseada em dados. Mas o que eu quero dizer a vocês, isto não é ruim. Esse estranhamento que nós estamos sentindo nessa passagem, nessa transição,
principalmente no transcurso desse coronavírus, é algo para ficar para a história de todo o professorado. Porque muitos teve que reaprender, se realinhar da noite para o dia. E não é uma tarefa fácil. E do outro lado, nós temos todos os nossos alunos, alunas inquietos. Se na sala de aula eles são inquietos, imagina do outro lado. E juntos com os pais, eles exigem dos pais posturas que, por exemplo, numa dúvida remota, aquela que ele não tem a expressão tão rápida, ou nem com seus colegas, ela fica no ar. Então, os pais têm que entrar em ação. Mas os pais também não estão preparados para tudo isso que está acontecendo. E, de novo, com esses 2 artigos que foram escritos em 1996, eu chamava a atenção justamente sobre isso. Que a educação vem vindo de forma semelhante, geração após geração. E em todos esses quesitos que nós trabalhamos hoje, ela tinha um comportamento diferente. E ela foi criando abismos entre gerações por conta de modelos que não estavam atendendo a essa velocidade que nós estamos inseridos hoje no tecido social e no tecido educacional. Então, se nós temos uma condição de refletir que a tecnologia não é uma solução, ela, na verdade, para a educação, ela é um meio. A tecnologia é um meio que possibilita como ferramenta a sistematização do mundo da informação educacional. E é por aí que a gente tem que seguir. E se isso está claro, desde o final da década de 80, com o advento, né, desses protocolos, né, com internet, nós vamos sentir isso em 2015 e 2016, quando nós mudamos os protocolos de internet. E aí nasceu a internet das coisas. Essa internet das coisas, ela possibilitou com que equipamentos conversem com equipamentos de forma direta. Isso significa que essa forma direta, que nós chamamos de interoperabilidade, os equipamentos têm interoperabilidade e têm autonomia de conversa, ou seja, eliminando uma grande fase de humanos colocando a mão no meio de processos. Muito bem. Se nós chegamos nesse momento em que podemos lançar mão dessas tecnologias, nós vamos olhar para tudo aquilo que nós entendemos por conta das licenciaturas, né, que cursamos, e vamos tentar nos inserir novamente dentro de uma tecnologia que chegou agora, que é muito mais rápida. Haja vista que, se nós analisarmos todos esses desenvolvimentos, principalmente na área médica, na imagem, isso tem nome, gente. Isso tem nome porque a indústria de hardware se mobilizou por conta de nossos jovenzinhos de 3, 4, 5, 6 anos lá atrás, que já não aceitavam mais games com cabelinho duro, com sobrancelhas que não se mexiam, com o rostinho duro. Eles queriam uma coisa próxima do real. E próxima do real, teríamos que desenvolver chips e chips com processadores ultra rápidos. E nesse desenvolvimento de hardwares, toda a indústria veio a reboque. Por quê? Porque se você pegar jogos, que também não vou falar nomes, tem jogos, por exemplo, que em uma semana de lançamento eles bateram a receita anual da TV Globo. Em uma única semana. E nós temos um dos jogos aí que tem 100 milhões de participantes. Nós estamos falando 100 milhões de pessoas como participantes. Então, o poder dessa indústria de entretenimento foi que fez com que as indústrias de hardware desenvolvessem cada vez mais tecnologias mais rápidas, mais ágeis e que atingisse aquilo que eles queriam, uma participação massiva. Ou seja, se nós estamos falando dessa participação massiva
por viés dos games, dos jogos digitais principalmente, é claro que essa quantidade de pessoas simultaneamente possibilitaria altos investimentos. Se falarmos de alguns equipamentos com análise de imagem, por exemplo, quantos equipamentos? 50 mil equipamentos, 100 mil equipamentos. Está muito longe de 100 milhões de participantes num único game e numa única situação. Então, o que significa tudo isso? Que essa transformação que ainda não aconteceu, e eu chamo a atenção para isso, a transformação que está todo mundo falando e vendendo muitas coisas, ela não aconteceu. Ela ainda vai acontecer. A transformação que aconteceu foi sairmos de um protocolo de internet IPv4 para IPv6. E por que IPv4 para IPv6? Porque é binário. Ora, se isso ocorreu, necessariamente nós temos uma condição, mas muito tranquila, de nos readaptarmos. Não existe nenhum outro profissional que tenha essa condição de readaptação, porque nós estamos trabalhando com esses jovenzinhos, os jovens que são inquietos por natureza e por decorrência, do seu processo de evolução, e que eles nos exigem essas respostas. Então, para nós, na verdade, nós temos que olhar essas coisas com uma maneira assim muito tranquila. Eu digo novamente para vocês, há 14 anos eu comecei a trabalhar com Blender para trabalhar PBL, para metodologia ativa, porque eu colocava os alunos, eles desenvolviam os projetos dele dentro de um mundo que eles criariam. Mas aparecia uma menina: professor, eu não quero mexer com código. Tá bom, minha filha, você não precisa mexer com código, do que você gosta? Eu gosto de escrever, então você vai escrever o roteiro. Mas eu não gosto disso, eu gosto de foto, então você vai fazer as fotografias, nós vamos fazer todo o trabalho como se fosse uma agência de criação. E todos vão participar, e é claro, o nome dessa brincadeira embaixo das imagens é o quê? É matemática. Embaixo das imagens é só matemática. Muito bem. Então nós temos como puxar matemática, física, química, temos como puxar a biologia, que hoje é muito bem representada em animações, e nós podemos também, com outros jogos que nós chamamos de Massively, ele já tem condições de você ensinar a biologia, de você fazer um monte de coisa com as crianças inseridas nesse processo. Agora, se nós falarmos para a criança no meio da imersão dela, olha, você vai aprender matemática, acabou a magia, acabou o encanto, ela vai falar: eu não quero aprender matemática, eu sou matemático. Então, assim, o que fica para nós, esse reencantamento que nós temos que trabalhar, ele advém de um esforço nosso de entendimento e compreensão. Agora, nós temos que entender como é que nós chegamos até aqui. Eu já falei que houve aqui no meio do caminho, há uns 3, 4 anos atrás, a mudança dos protocolos da internet, ou seja, ela ficou mais robusta e vários equipamentos se juntaram. Porém, nós estamos falando de uma outra coisa muito mais séria. Se pegarmos desde 1950, em meados de 1950, minha gente, nós tínhamos ali um poder de processamento de 10 a menos 9. Vamos falar numa escala logarítmica. Esse processamento, na verdade, era 1 bilionésimo. São aí 9 casas após a vírgula. Muito bem. Esse bilionésimo, ele foi crescendo quando chega em 2020, em meados de 2019, 2020, ele já estava num poder de processamento de 1 quintilhão, ou seja, nós já tínhamos 10 elevado a 18ª, 10 elevado a 18. Gente, as pessoas falam demais que está todo mundo preparado, mas ninguém parou para ver essas condições com as quais nós estamos lidando. Então, depois dessa apresentação, é só vocês me pedirem. Aqui tem uma escala logarítmica, que ela está invertida por conta da câmera, mas ela crescendo, e ela cresce de uma maneira assustadora. Essa linha vermelha é onde nós estamos,
10 elevado a nona. Mas nós já passamos, o poder de computação já passou a simulação do cérebro de um rato. E aqui em cima, quando nós chegarmos no que chamam de singularidade, nós estaremos simulando a mente humana, de todas as mentes humanas. Então, quando nós pegamos tudo isso, olha só, tem um gráfico aqui que não dá para ver por aqui, mas vocês estão vendo o poder aqui embaixo, esse último, são 32 casas, olha só, ou seja, em 2040, 2045, nós vamos ter crescido em termos de processamento, gente, 101 decilhões. Isso é poder computacional. Então nós saímos lá de 10 a menos 9 e vamos chegar a 10 elevado a 32. Eu estou chamando a atenção de vocês por quê? Porque vamos raciocinar nós aqui juntos como professores. Muita gente fora do mercado da educação, está todo mundo querendo fazer previsão do que será a profissão do futuro. Está todo mundo falando, olha, porque as habilidades serão aquelas outras e aquelas outras. Agora vamos nós fazer uma reflexão. Algum deles sabe que nós crescemos aí 1 quintilhão de poder computacional. Então, está todo mundo falando de máquina, mas as pessoas têm que ter coerência de saber aonde nós estamos, por que estamos e como estamos. E não ficar pressionando todos os educadores de maneira com que, olha, tudo isso é simples, vamos se virar. Não tem como se virar, tem como estudar. Todos. Aqueles que querem comprar, aqueles que querem servir e aqueles que querem vender. Então, o mundo hoje é de compartilhamento, é de equipe, mas de responsabilidade. A gente tem que voltar a estudar. A metodologia no ensino digital, na aprendizagem digital, ela se comporta de maneira diferente. Então nós temos a recepção diferenciada e nós temos a oportunidade como professores, como educadores, de nos lançar em novas ferramentas maravilhosas que vai facilitar demais a nossa vida. Então quando a gente fala tecnologias cognitivas, o que são essas tecnologias cognitivas? Pessoal, tudo isso que nós estamos falando, por exemplo, inteligência artificial, que virou a vedete de tudo, mas pode parar com isso, não precisa de todo esse holofote. Primeiro que todo mundo fala inteligência artificial para falar de coisas que não funcionam, ou seja, que não têm alcance. Eles nem sabem o que estão falando. Se você vai lá atrás, na década de 40, ver como é que tudo isso começou, esse tecido todo social, acadêmico, já tinha muito bem delineado o que eles estavam buscando. Então, o nosso chamamento é para nos despertar sobre essas tecnologias. As tecnologias cognitivas, elas vão facilitar o quê? Vai facilitar a interação homem-máquina. Ela vai facilitar a interação homem-homem. Ela vai facilitar a interação máquina-máquina. E nós vamos poder usufruir de tudo isso. Agora, é claro que a gente vai ter que estudar um pouco. A gente vai ter que voltar. Porém, de novo, eu faço um apelo. Nós estamos falando de educadores, de professores. E quando nós estamos falando assim, é bom que fique muito claro, porque não é tão simples você trabalhar com as crianças, com nossos jovens, sem ter feito licenciatura. Então, eu defendo essa condição porque eu sei que aqueles que desenvolveram as metodologias de ensino, que desenvolveram na prática de ensino e que desenvolveram outras reflexões, sejam epistemológicas ou não, eles estão alinhados com o que o ser humano, essas crianças e os nossos jovens terão como dificuldade. Então, essas dificuldades deverão ser trabalhadas primeiro com os educadores. E não adianta nos enganarmos, porque nesse mundo que nós chegamos é um mundo maravilhoso. E por que é um maravilhoso? Porque a inteligência artificial, que já tem aí várias décadas, ela vem com suas novas metodologias, dá poder de predição.
Se vocês pegarem o Netflix, por exemplo, desde quanto tempo ele começa a falar para você qual filme que você pode assistir, o que tem ali? Tem inteligência artificial, tem machine learning, deep learning, reinforcement learning, teaching machine, tem um monte de metodologias embaixo da inteligência artificial. E a automação humana fica como? A automação humana é nós olharmos para um profissional e tentar entender a sua dor para que, compreendendo esse processo cientificamente, você possa simular o que ele precisa dentro de softwares inteligentes, que nós chamamos sistemas cognitivos artificiais. Então, inteligência didática em ambientes digitais significa o quê? Nós estarmos a par das ferramentas que nós temos à disposição para trabalhar. Eu não estou falando de plataformas para se dar aula à distância, eu não estou falando de plataformas de emulação, eu não estou falando em plataformas de videoconferência, eu não estou falando de nada disso, eu estou falando de ferramentas para didática, onde nós temos uma infinidade de ferramentas. Então, eu acredito que o momento é muito oportuno para a gente tomar um banho dessas tecnologias cognitivas que elas chegaram para facilitar a nossa vida de professor. Muitas empresas estão chegando no Brasil. Trabalho com 2 delas fora daqui. E, na verdade, o que eles querem? O Brasil é um celeiro de mentes, é um celeiro de cérebros, é um celeiro de pessoas muito inteligentes. Graças às nossas escolas. Ah, mas nós temos que melhorar? Sim, o mundo inteiro tem que melhorar. E o mundo inteiro foi pego de calças curtas. Não é somente no Brasil. Então, essas dificuldades que nós temos, minha gente, não é dificuldade, é uma oportunidade de enxergarmos uma luz que ela com certeza vai trazer muito mais clareza na recepção dos nossos alunos quando nós estivermos interagindo com eles. Então, existem inteligências didáticas. O que eu chamo de inteligências didáticas? É você compreender que entendimento não garante a compreensão, tampouco a consolidação daquilo que ele aprendeu. Então, várias metodologias agora voltam a ser discutidas nesse momento, mas eu garanto para vocês, existem ferramentas de código aberto, open source, que vocês conseguem trabalhar com seus alunos mesmo à distância e todos poderão se engajar nesse processo. Então, para nós, quando nós falamos, de uma condição, por exemplo, o futuro que chegou, ou métodos de encantamento, do aprendiz, quer dizer, como é que nós vamos fazer essas coisas? Todo mundo sempre critica. As críticas nunca cessaram. Mas as críticas nunca cessaram e nós continuamos a entregar tudo aquilo que nós acreditamos, a formar, a preparar nossos jovens para a vida. Porém, voltando na frase que eu comecei, não podemos ficar imaginando que nós vamos descobrir quais são essas profissões do futuro, tampouco as habilidades ou as competências que serão exigidas daqui a 10 anos, minha gente. Nós vimos aí que esses últimos 10, 15 anos, vocês viram o tamanho desse processamento? Então, nós chegamos a 1 quintilhão de poder nesses anos. E nós vamos chegar a 100 decilhões daqui a 20 anos. Então, querermos falar de alguma coisa que vai acontecer daqui 10 anos com o profissional, realmente eu acho melhor voltar para a escola e tomar cuidado e perceber onde nós estamos. E também não entrarmos em situações em que você deva acreditar num monte de coisa que está aparecendo no mercado. Então, o nosso momento é de se unir, é de chamar a classe de educadores e vamos discutir, vamos compartilhar, vamos perguntar quais são as ferramentas que nós podemos trabalhar de maneira mais tranquila para engajar nossos alunos. À distância, presencial, de forma híbrida, não importa, nós temos que chegar nesse momento
e provar dessas novas ferramentas. E, de novo, existem ferramentas que são gratuitas para se fazer. Vai exigir o que de nós profissionais? De inclinarmos, de sentarmos e voltarmos a estudar e poder contribuir de maneira eficaz para essa velocidade que nós estamos passando. Porém, quando falamos de inteligência artificial, imagine que nós dentro de uma escola podemos ter, por exemplo, toda a vida dos nossos alunos em tempo real, como se fosse na medicina. Você tem todos os seus exames feitos em 8 minutos e no mundo inteiro o teu médico te vê em 7 segundos, ou seja, vê tudo que está em termos de sinais vitais. Na área da educação, nós vamos ter até análise preditiva e prescritiva dos nossos alunos. Nós vamos ter todo o desenvolvimento dele. E não se enganem, porque os autômatos já chegaram. Eu vou fazer um comparativo para não ficar com esse foco, mas nós já temos, por exemplo, autômatos na beira de leito, onde ele conversa com o paciente, ele interage com o paciente conversa e ele já mandou as informações lá para o birô lá fora da enfermagem que está vindo fazer a condição terapêutica daquele paciente. Porém, na área da educação, nós temos à disposição muitas ferramentas, que até alunos nossos, por exemplo, poderiam, com orientação de uma equipe, poder desenvolver várias coisas para nós, professores. Hoje você pega crianças com 8, 9 anos que já estão programando em Python, que já tem um monte de coisas prontas, ele consegue fazer coisas maravilhosas. Meu filho, por exemplo, me deu de aniversário, eu cheguei, eu pisei, acendeu tudo, pulou uma bola, 9 anos, horas. Então, o que acontece é nós darmos passagem, é nós darmos oportunidade. Aquele professor, eu fui professor de cursinho, aquele professor onde o holofote era todo nosso, inverteu. A gente vai ter que se desenvolver muito mais cognitivamente para alcançar o nosso receptor, para alcançar as necessidades dele, que não são mais aquelas que nós saímos da universidade e que nos falaram. Mas não é só também na formação de professores. Todas as áreas do conhecimento saem da universidade e ficam olhando para o céu. Então, meus amigos, colegas, nós saímos da universidade sabendo que a gente ia fazer e começou a fazer. Muito bem. Porém, nós estamos num momento em que inteligência artificial é um nome da moda, só que ele não é novinho, ele não precisa dessa luz toda. E se os mais desavisados, inteligência artificial é o quê? É um colchão de matemática. E nós temos que incentivar sim nossas crianças a aprender matemática, a aprender ciências, a linguagem no meio disso, a inter-relação da história da ciência dentro do processo, da filosofia, você trazer geograficamente tudo isso. Quando que a gente poderia entrar numa sala de aula com todo esse arcabouço de conhecimento tecnológico para as nossas crianças poderem usar ao mesmo tempo na aula? Mas a gente tem que se preparar para essa aula dessa forma que nós estamos falando. Senão, nós não vamos conseguir fazer aqueles intentos que nós gostaríamos de fazer. Então, muito bem. Estou olhando a hora aqui. Então, muito bem. Se nós temos essa possibilidade, mãos à obra. O que significa, na verdade, a inteligência didática? Primeiro, vamos deixar claro uma coisa. Inteligência artificial, sistemas cognitivos artificiais, esses que nós vamos ter no nosso smartphone, por exemplo, controlando toda a vida dos nossos alunos, mas com muito cuidado, né? Nós vamos ter que consultar aí a Lei Geral de Proteção de Dados para saber se a gente está dentro desse compliance, né? Dessas regras básicas que nós temos que respeitar daqui para frente. E, claro, todos os desenvolvedores também estarão nessa malha, tendo que seguir essas linhas para nos entregar sistemas muito mais robustos e muito mais seguros. Tá bom? Muito bem. Inteligência artificial pressupõe inteligência humana. Se eu for desenvolver, minha gente, um sistema cognitivo artificial,
85% desse sistema é inteligência humana. 15% é código, põe isso na cabeça de vocês. Então, esse apavoramento é desnecessário. Essa convulsão da inteligência artificial é um desserviço que se presta falando tanta coisa dela e, na verdade, ela é uma ferramenta de auxílio. Nós temos uma aliada hoje, poxa vida, Dom, mas uma aliada, como é que é isso? Eu vou ter que aprender matemática para fazer isso? Não. Eu vou ter que aprender computação para fazer isso? Também não. Você tem que interagir com a máquina, já tem muita coisa pronta. E as escolas, de maneira geral, elas têm que ser assessoradas para ter esse tipo de sistema cognitivo artificial, que chega a ser mais barato que esses outros sistemas parrudos que se vende, que não alcança o professor. Então, nós estamos falando de didática. A escola tem que olhar para a didática, ela tem que investir na didática. Esse é o ponto que eu falava 24 anos atrás. Na época, com o professor, puxa vida, né? São pessoas que me dão muita saudade. Mas o professor Zé Augusto, na época, junto com o Osni, eles apostaram todas as fichas que a gente poderia ter um departamento de tecnologia educacional, em ensino e aprendizagem, obviamente, para auxiliar as escolas. Isso era mais de 24, né? Isso foi há uns 28 anos. Vocês têm noção, há 28 anos atrás? Eu levei uma equipe para lá, Mauro Cavaletti, Odilon, Luciano, levei, assim, Ricardo, Lourenço, eu levei pessoas para a gente fazer da educação algo que nós, professores, merecemos. Esse momento chegou. Então, foi tudo empurrado para esse momento. E garanto para vocês que as saídas são muito mais maravilhosas do que nós possamos imaginar. Agora, se a gente continuar a acreditar em PDF, a gente continuar a acreditar em algumas situações de interatividade de alguns softwares, ou fazer uma aula dura, como a gente chama, nós estamos entrando por um caminho que é o caminho que todos estão fazendo no YouTube. Nós somos educadores, tá bom? Eu não estou dizendo que a gente não tenha que fazer vídeo, nós temos que fazer tudo isso, e vamos chamar as crianças que eles vão nos ensinar de maneira muito rápida, muito graciosa, e é uma contribuição. Porém, nós teremos logo, né, num futuro muito próximo dentro das salas de aula, eu estou falando próximo dentro da sala de aula, porque a gente sabe que até você atingir todo o tecido educacional leva tempo, mas algumas escolas já vão ter, que são esses sistemas autômatos, né, que alguns gostam de falar de robôs, essas coisas, mas que, por exemplo, ele vai dialogar com os alunos. Eles vão dar continuidade numa educação permanente, onde os alunos poderão dialogar. São sistemas, não interessa que a parte técnica desse sistema, o que interessa é que eles vêm para ajudar, para auxiliar o educador. Então, é disso que eu estou falando, é de fortalecer. Nós trabalhamos com inteligência aumentada. O que significa isso? Dar poder ao profissional, ou seja, fazer um prolongamento das nossas mãos e da nossa mente, do nosso cérebro, com poder computacional muito grande. E, de novo, não podemos brincar acreditando no que vai acontecer daqui 5 anos ou 10 anos. Olha o resultado exponencial do poder computacional que transferiu para a mente humana um poder jamais visto na história da civilização. Então, para nós, o que é importante? É importante nos conscientizarmos que esse momento é nosso, dos educadores. Esse momento é nosso, dos mantenedores. Esse momento é de toda a classe educacional. O mundo precisa dos professores para readaptar todos nesse processo. Porque todos estão atormentados com tudo isso. Não somente a pandemia, como também por toda essa confusão que todo mundo quer oferecer tudo. Ora, nós temos que ter
exatamente a compreensão, não somente o entendimento, mas a compreensão do que estamos fazendo. As ferramentas existem e por quê? Não adianta comprarmos equipamentos, ou seja, tecnologias, se não mudarmos a metodologia. Então, eu vejo muita gente comprando muita coisa. Agora, está comprando para quem? Para quem? A escola, o foco dela é didática agora. Agora, 24 anos atrás, que nós já chamávamos a atenção que o mundo faria com que essa expressão fosse a expressão maior de instituições educacionais. E é para isso que nós precisamos nos mexer. Nós, professores. Eu cheguei a ter uma sala com 472 alunos no cursinho, preparando alunos para o ITA, para a medicina. Para mim era a coisa mais linda do mundo. Agora, a minha série do coração era o quê? O que nós chamamos hoje de sexto ano. Porque ali nós temos, dos 9 anos até os 11, 12 anos, nós temos a passagem, né, da forma quantitativa para a topológica, para as formas, passando pela abstração. Esse momento na vida de nossas crianças é muito, mas muito importante que isso acabe impactando no futuro da vida deles, na tomada de decisão. Então nós precisamos desde sempre provocar nossos alunos desde lá a primeira série em resolução de problemas. E por que eu estou falando isso agora para vocês? Porque todo mundo fala em ciência de dados. Eu não sei se esse nome é bom ou ruim. Ontem eu estava fazendo uma palestra na Universidade Federal Fluminense e na semana passada na Federal do Rio Grande, do Rio de Janeiro também. E falei o seguinte, e falei para os meus amigos, eu vejo que nós precisamos de uma disciplina que una todos os cursos superiores, médios, para que a gente aproveite essa onda de maneira graciosa, de maneira encantada, porque ela é magnífica. E por que isso? Porque nós teremos que ter uma disciplina que eu chamo de disciplina integrativa. É uma disciplina que vai fazer com que nós tenhamos alcance da quantificação das coisas, das formas que é a topologia de tudo e dessa abstração. Nós temos que ter abstração. Se um sistema de inteligência artificial pressupõe 85% do trabalho humano, essa conversa de que ela vai substituir tudo está mal contada. Agora, se nós entendermos que ninguém precisa mais voltar para a escola, ninguém precisa mais estudar, na minha leitura, isso há 24 anos atrás, agora eu piorei, está assinando um autoflagelo. Um autoflagelo. Ciência cognitiva é um pressuposto inicial para a gente se debruçar. Chamar nossos colegas da psicologia cognitiva, discutirmos, ver como essas ferramentas mudaram. Eles também, eu dei um curso para um grupo de psicólogos, para eles entenderem e ter compreensão do momento que nós estamos. É o momento da gente se unir. Todos nós, todos os educadores, com outras classes se unem. Só que a gente tem que se unir para auxiliar. Como é que você faz isso? Eu aprendi dando aula com os maiores cérebros da matemática que esse país já teve. E muitas vezes eles iam entrar em sala de aula e falavam, Dom, por favor, como é que você resolve esse exercício? Mas como? Você está me perguntando se você escreveu um livro com esse exercício? Mas qual é o seu pensamento? Então, eu aprendi com os melhores e que eu nunca vi na minha vida, que é uma graça na minha vida, nariz em pé trabalhando comigo. Todos eram muito humildes e todos gozavam de grande maestria na educação. E eu aprendi com os melhores. Então, voltando, nós precisamos, na verdade, de entender o momento que estamos. Eu sugiro a vocês de parar um pouquinho e ver tudo o que aconteceu de poder computacional e vocês olharem na história da ciência o poder que foi desenvolvido. Então, muita gente assim desconhece a beleza de que nós temos na matemática. Todo mundo acha que matemática é número, matemática é conhecimento.
E é por isso que na etnomatemática nós trabalhamos conceitos e que nós fechamos em alguns grupos, justamente para ter entendimento, compreensão melhor. Nada é excluído, tudo se traz para o mesmo ponto de reflexão. Então, para nós, gente, o que nós precisamos? Nos conscientizarmos que o momento é oportuno. Oportuno por quê? Porque o momento é de buscarmos auxílio aos colegas, aos amigos que estão transitando numa área em que eles possam nos auxiliar. E é assim que a coisa tem que ser. Nós não temos que ficar procurando essas coisas sozinho. Então, quando nós saímos para ministrar um curso, fazer com que o professor entenda desde o pensamento reflexivo, construindo exercícios para resolver problemas. Eu não estou falando de matemática, eu estou falando de problemas. Os problemas se resolvem por vários aspectos. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter esse caráter de voltar aos bancos da universidade. Ah, mas eu não posso ir. Bom, mas nós já temos condição suficiente de fazer um curso à distância. Agora, não dá? Chama o seu amigo no private aqui e fala: ô Dom, o que você sabe disso aqui? Nossa, eu não sei, deixa eu chamar a Regina aqui para ver se ela ajuda a gente. E por aí vai. Agora, eu garanto para vocês, se eu enumerar aqui, são vários quesitos que eu poderia falar para vocês, mas o tempo não nos permite, do que nós temos de coisa boa para aprender, para levar para dentro da escola nesse ano que vai iniciar. Esse que está terminando, a gente vai terminar do jeito que dá. Entendeu? Ninguém vai ficar fazendo... Você está entendendo? Muitas escolas não se prepararam para esse momento. Nós estamos no meio da transição. A transformação não ocorreu ainda, ela ainda vai ocorrer. Nós temos que ser o norte para a sociedade. Só tem uma classe que nesse momento pode fazer a diferença: dos educadores. Os pais precisam de ajuda, as crianças precisam de ajuda, nossos jovens precisam de ajuda e nós temos que falar exatamente a linguagem deles. Não dá para parar de aprender, não dá para parar de pesquisar, não dá para parar de perguntar para os nossos amigos. Meu mestre tem 88, 89 anos e está nativa. A coisa mais linda desse mundo, e ainda me puxa a orelha de vez em quando, por que não? E que eu acho muito bom. E eu posso garantir para vocês, eu garanto para vocês, que as saídas que tem são muito, mas muito melhores do que tudo que nós vimos até hoje. Essas ferramentas, sistemas cognitivos artificiais, essas ferramentas de análise preditiva e prescritiva, minha gente, vai ajudar demais. Sabe aquela coisa que a gente sempre falou? Pô, eu vou ter que dar prova de novo, mas isso não é legal. Eu tenho um aluno tão bom, mas ele fica tão nervosinho na hora de fazer. Minha gente, o momento é esse, porque ele vai estar sendo avaliado 24% nas tarefas de casa, nas tarefas da escola, o desenvolvimento cognitivo dele, tudo isso não fugirá. E se você chegar um dia na escola e clicar um dedo para saber se o Dom vai ter um desenvolvimento bom até, vamos supor, abril do ano que vem, nosso Dom, aqui ele tem uma curva que está me preocupando. Você aperta o outro botão, ele vai falar o que está acontecendo com o Dom e o que você pode ajudar o Dom. Então, esse momento que chegou, me desculpe, é do educador, não é de outro profissional. E nós temos que ter pulsos firmes, porque tem muita gente no mercado falando de futuro, muita gente falando de habilidades que virão, de competência que virão, e estão deixando nossos jovens malucos. E não é nada disso, está todo mundo deixando todo mundo maluco de nervoso. Não é para ficar assim. Inteligência artificial pressupõe inteligência humana. Logo, nós temos que investir em nós mesmos. Essa pandemia está servindo para quê? Liga para os seus mestres, liga para os seus amigos, fala: o que você tem aí? Faça uma reunião. Pô, tem tantas ferramentas disponíveis que a gente pode entrar num chat, pode entrar num monte de coisa.
Não é como lá no sindicato naquela época que era linha de escada. E mesmo assim a gente fazia um barulho no mundo inteiro. Eu, Ricardo, o Mauro, assim, todos nós. Então, eu chamo vocês para uma responsabilidade, né? Tudo isso que o mercado está empurrando para a classe educadora, parou. A conversa aqui é mais em cima. Todos voltam aos bancos escolares para entender o que é isso que a gente vai pegar agora. E eu garanto que todo educador vai se apaixonar com esse monte de coisa que está chegando. Ah, mas a Google está vindo aí, a Microsoft está vindo aí, a SAS está vindo aí, está vindo todo mundo, que venha todo mundo, entendeu? Todos vão ter que beber na nossa fonte. Porque nós somos a classe no país que sustenta todo esse desenvolvimento, toda a pesquisa, toda a inovação do país. Vamos fazer valer nossa classe. E ponto final. Ora, mas eu quero dar aula. Meu amigo, você vai fazer lá um curso de licenciatura, porque dar aula não é chegar e falar. Não é você passar o que você sabe. Você vai criar obstáculos epistemológicos nas crianças, nos jovens. A gente precisa parar com isso, precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Então, se um clínico geral acordar amanhã e falar, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu quero ver quem é que vai entrar na sala cirúrgica com ele. Agora, um cidadão, mas está faltando o professor, está faltando médico também. Nós temos 2.000 cidades sem um único médico. Presta atenção nisso, tá bom? E nós temos muitas cidades que também não tem professor. Isso também não significa que a rodo nós vamos colocar pessoas que não têm formação na área de licenciatura, que são várias disciplinas, para a gente aprender a lidar com as nossas crianças, para a gente aprender como entregar para elas o que elas precisarão entregar para nós, para que juntos a gente coloque ela no seio da sociedade, como pessoas felizes, como pessoas que estão olhando para o futuro. Então está todo mundo correndo atrás de uma laranja. Nós temos que parar, nós temos que fazer nós temos que fazer com que nossos colegas educadores, quem não quiser ser educador não precisa. Agora, os educadores têm que se aliar e têm que fazer a diferença agora. A inteligência artificial precisa de nós. Olha, eu desenvolvi um sistema artificial para a escola. Quem desenvolveu? Vocês consultaram quem? Qual é a estrutura de dados que vocês fizeram? Porque a escola de agora, minha gente, todas as crianças vão aprender desde o basal, desde o primeiro ano, a trabalhar de forma lúdica ou não o que são dados. Agora, dados, às vezes parece o nome, olha, mas isso é computação? Não, dado nunca foi computação, não é? É uma abstração. Nós podemos chamar o dado daquilo que nós quisermos. Então, por isso que eu insisto na resolução de problemas, por isso que quaisquer áreas, quaisquer disciplinas, trabalhar o desenvolvimento do raciocínio. Esse raciocínio é quantitativo, é como nós vemos o mundo. Esse raciocínio é topológico, são formas, essa beleza imagética que nós temos, principalmente nos games. Os games fazem mal. Para com isso, eu nem vou entrar nessa discussão. Faz mal se você não cuidar do teu filho e deixar ele o dia inteiro pendurado. Agora, se nós orientarmos, se nós entendermos o nosso papel no tecido social e no tecido educacional, nada vai sair dos trilhos. Nada, porque o professor sempre controlou e sempre entregou à sociedade o seu melhor com os nossos alunos. E todas as vezes que nós não conseguimos entregar, é porque alguns obstáculos colocaram nas nossas frentes. E juntos nós podemos sim fazer a diferença, em todos os sentidos. E aí sim, eu chamo vocês para uma outra reflexão. Se a inteligência artificial pressupõe a inteligência humana, nós estamos no nosso momento. E ser educador é o que me encantou em mais de 90 países, colocando laboratórios de ciências, matemática, física, química, biologia, trabalhando o currículo e chamando todos os professores.
Então, depois de muito sofrimento, claro, ninguém passa por tudo isso sem cicatrizes. O que fica em mim é que muitos educadores se juntaram a mim para me ajudar a transpor os obstáculos. E esses obstáculos hoje, minha gente, com essas novas ferramentas, eu garanto para vocês que o nosso sofrimento de sala de aula, com diário de classe, você tentar conhecer, vai ser tudo preditivo. E a gente vai poder colocar o dedinho naquele ponto para transformar nossos alunos, nossos colegas, professores, nosso mantenedor, nosso diretor, nosso coordenador, nosso supervisor, a ter um bem-estar físico e mental digno de pessoas como nós nesse plano. Muito obrigado a todos vocês e espero vê-los em breve em qualquer outra live ou pessoalmente. Todos nós estamos torcendo por isso. Muito obrigado ao CIESP. Eu gostaria que vocês se inscrevessem nas redes sociais lá do CIESP e fazer com que essas notícias quentes, eu vou escrever algumas coisas lá também. E perguntem, se vocês colocarem dom com O-N de navio, dom.louro@imatec com tsh.net.br ou ima-brasil com Z, vocês vão chegar nesse local. Eu agradeço muito a atenção de vocês, o esforço, e acreditem no que eu estou falando. Essa época é nossa, é dos educadores, mas vamos nos mexer e vamos tirar a bunda da cadeira para estudar, porque não tem essa onda de vamos aguardar para o que vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Boa sorte a todos vocês, espero encontrá-los. Fiquem com Deus.